Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. A gente está aqui hoje com a Bela novamente e está também com o Daniel, diretamente de Paris, participando, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre museus. A Bela já participou de um podcast com a gente, ela é historiadora, e nós vamos falar sobre o Louvre e o d'Orsay. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem? Acho que o Louvre, vocês devem concordar, é um dos museus mais importantes, né, de Paris. Até para quem acha meio chato a história da arte e tudo, não conhece muito a oportunidade de você estar num livro em 3D, né? Só que não é uma projeção interativa, virtual, é ali a obra, quadro, é uma oportunidade incrível, assim, de você passear por várias, né, escolas de arte de vários lugares da cultura ocidental, uma oportunidade incrível de você ver obras-primas, embora precise ir com bastante planejamento para você conseguir aproveitar, né? O total de obras mesmo do museu são cerca de 35 mil obras, é muita coisa, né? Esse número é grande e precisa ter uma organização do que você vai ver. Daniel, me conta um pouquinho como são os seus clientes e qual a relação deles com o museu, quais que são os que vêm já com essa ideia de visitar o Louvre, o d'Orsay, ou qual que já vem com uma ideia de ver uma obra só e uma visita rápida. Como é que você sente assim, a relação dos clientes com a arte? Tem um estudo que diz que se você ficar 30 segundos em cada obra, parece que você leva aí 35 dias para ver todo o Louvre. Tem uns estudos assim meio loucos, que são 40 quilômetros de galeria, né? Todo mundo que vem a primeira vez e vem com essa ideia fixa de ver a Mona Lisa, né? A Gioconda, mas acaba que para você chegar até lá, você acaba vendo um monte de coisa também. Mas o Orsay, por incrível que pareça, é um dos museus mais legais de Paris, né? É o maior acervo de impressionismo do mundo, inclusive. Não é todo mundo que sabe. Não sei se o nome não ajuda muito. O pessoal fala Orsay, 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 mas não é todo mundo que vem a primeira vez e acaba colocando no roteiro e no Orsay, não. Eu considero até um erro, né? Porque é um museu que dá para fazer tão rapidinho. Quando tu entra no Louvre, depois de 3, 4 horas ali dentro, se a pessoa não for muito apaixonada por arte, né? Aquilo se torna um pouco sacal, né? Eu que já fui, sei lá, já entrei inúmeras vezes nesses 10 anos que eu moro aqui, seja acompanhando o cliente com um guia oficial, né? Porque eu não sou guia de museu. Gosto sempre de deixar isso claro, porque na Europa e na França as profissões são muito separadas, né? O guia conferencista que entra no museu e sabe explicar até a cor do teto, ele faz uma universidade, ele tem uma carteira própria para isso, uma licença própria para isso. Eu sou um motorista guia, né? Uma outra formação. Então, quando eu entro no Louvre com um parente, com um amigo, eu não posso ficar explicando as obras e os detalhes. E eu acompanho, quando o cliente pede, um outro guia que faz essa função, que no caso lá do meu site é a Valéria, desde o início sempre foi, né? A Valéria, que é a minha guia conferencista. Mas eu estava dizendo... A Valéria faz o tour com crianças também, que é uma graça. Elas vão se especializando, né? Tem muita guia brasileira aqui. Eu digo de ser chato porque é um museu enorme, né? Chega uma hora que você roda, se você não tiver com guia te acompanhando, você se perde, aí você não acha a obra que você quer ver, aí você começa a ficar chateado. Quando você vê, já são 5 horas ali dentro. E é diferente comparado com o Orsay. O Orsay, como é uma estrutura que era uma estação de trem, aquilo é muito amplo, né? Muito aberto, e você consegue, dentro da sua cabeça, pensar um sentido para ver e otimizar aquele tempo ali. Em 2, 3 horinhas você viu muita coisa no Orsay, praticamente ele todo. É nesse sentido, né? Mas para os amantes de museu, o Louvre nunca é chato, né? É até uma ofensa.
que a gente estava falando com a Bela é como fazer isso ser mais agradável para as pessoas que só querem ver a Mona Lisa, mas vai ter que atravessar o Louvre inteiro e fazer aquilo ser uma experiência. Sim. Então, eu acho que eles são essenciais. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Infelizmente, não é todo mundo que valoriza. Eu considero um grande erro, não só pela otimização, mas pelo conhecimento, né? É incomparável você entrar no museu e ouvir o audioguia e você ouvir um guia te respondendo às suas demandas, às suas questões, porque cada um tem suas questões, cada um tem a sua bagagem cultural, o seu aprendizado, né? O seu interesse também, e o audioguia vai falar aquilo ali e você aperta o próximo número e passou, né? Acho que faz toda a diferença ter um conhecimento. Eu não sei, você pode dizer isso bem melhor, que eu acredito, eu vejo, né, conversando com pessoas, que tem pessoas que visitam pouco o museu na sua própria cidade, e aí quando elas fazem uma viagem dessas, né, a Paris, aí elas vão entrar em contato com o museu fora, praticamente assim, fora do seu país. E aí é muita informação, é quase uma imersão, né, de coisas que são saberes até complexos, né? Ali envolve período artístico, né? A história do artista, aquele momento histórico, contexto, o que estava se passando, qual era a técnica que se usava, assim. Por exemplo, a Mona Lisa, né? Que era incrível para a época por causa do esfumato, da técnica do Leonardo da Vinci, essa técnica tão incrível também dos 3/4, né? Do corpo, em que parecia que ela estava bem mais próxima de quem olhava, né? Pensando com a cabeça de que não tinha fotografia na época, então isso era uma grande tecnologia, né? Para o momento. Então, eu acredito que a história acaba trazendo maior conexão com a obra de arte do que ficar 30 segundos, vamos para a próxima. Que é muito comum quando a gente vai nos museus, são as crianças com a escola sentada em volta de uma obra de arte, só uma, né? Um tempão ali desenhando, a professora explicando, eles passam a tarde ali no museu. Teus filhos já fazem visita ao museu também, com a escola? Já foram a Versailles, já foram ao Louvre. Agora o mais velho, em março, vai ao Vale do Loire dormir 4 noites para ver os castelos lá. É muito comum, né? Que eles valorizam muito a arte, a cultura em geral, a música, né? Também desde criança. Mas sobre isso que a Bela estava falando é muito interessante e peculiar. E em 10 anos que eu estou aqui fazendo esse trabalho, eu vejo que muitas vezes esse despertar para a cultura acontece aqui, mas também vejo que aumenta o interesse, pelo menos a maioria dos meus clientes são de São Paulo e Rio, né? Quando eles voltam, eu vejo pelo Instagram, né? Quando vira amigo, acompanho, que eles voltam mais interessados e querendo também ver os museus da cidade, levar os filhos, né? E falta isso para a gente, né? Eu mesmo ia com o colégio por obrigação, né? Essa obrigatoriedade do colégio, mas depois a gente acaba não tendo isso. É uma pena mesmo. Essa coisa que você falou das crianças ficarem em torno, né? Porque eu dou aula também para ensino fundamental. E isso faz toda a diferença quando você conta a história e depois eles praticam ali, mesmo que não seja com um fim assim super rígido, né? De fazer uma cópia. Mas quando eles vão entendendo o que é um sombreado, e aí eles vão pesquisando a obra, eu vejo que a conexão, assim, claro que só a história já é incrível, mas quando eles praticam e vão ali criando, é como se introjetasse o conhecimento de uma forma muito mais poderosa. E, Daniel, você foi naquela exposição de projeções, né, dos impressionistas? Como é que você sentiu também quem foi naquela e quem vai no museu tradicional? Olha, já está na quarta, né? Aquele lugar ali, e eles estão fazendo em outras partes do mundo. Eu vi até que a Marquezine botou lá em Bordeaux, e eu vi que estava no Porto, em Lisboa também, mas surgiu aqui no Atelier des Lumières, né? É uma experiência imersiva mesmo, né? Você senta no lugar, assim, é um galpão que eles transformaram, reformaram, e aí eles projetam no chão, no teto e nas paredes, e
se você sentar, projeta em você também, né? Com música também, e é muito, muito incrível, assim. A primeira foi do Clint, depois foi Van Gogh, depois os Impressionistas, que foi o ano da pandemia, não teve muita audiência, e esse que eu não consegui ver, e agora tá Gaudí e Dalí. A que eu mais me emocionei foi do Van Gogh, por causa da história de vida dele, né? A trilha sonora tava, sabe, muito, assim, tocante, foi muito, muito forte, assim, a do Van Gogh. Mas todas são incríveis, é uma experiência única. E acho que isso aí vai se espalhar pelo mundo mesmo e vai ser sucesso. Eu não sei se vocês viram, mas eu acho que em Nova York teve também. Agora, não sei se é fixa. E você está falando do filme, né, da história de vida do Van Gogh, é bem o que a gente estava conversando da outra vez, da importância de assistir um filme e depois ficar com a vontade de conhecer um pouco mais a vida e a obra da pessoa, né? E o Louvre, não sei, tem algum filme que vocês lembram que se passa ali no Louvre? Olha, tem muitas pessoas que comentam sobre o Código da Vinci, né? Não sei se vocês já viram esse filme. Já. Eu vi também. E li o livro. Na verdade, eu fiquei mais curiosa quando eu li o livro, porque ele detalha tanta coisa, assim, me sentia, fechava os olhos às vezes numa passagem do livro, assim, e ficava imaginando os corredores do museu. Incrível. Eu também vi um clipe da Beyoncé, assim, eu vi, também foi num computador bom, achei bem legal, porque mostra várias obras, assim, bem de perto, uma qualidade muito boa do videoclipe, sabe? Tem a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo, até a coroação de Napoleão, assim, eu achei bem, tem detalhes da obra. Eu fiquei muito tocada, assim, quando eu vi o videoclipe. Eu gostei também da cultura pop tá trazendo museu, né, no videoclipe. Achei esse casamento assim bem interessante para que os jovens, né, outras pessoas possam ter maior interesse também em ir ao museu. E tem agora teve a série, né, o Lupin também, eles Ah, fazem essa série é um assalto incrível. lá. Eu amei. Não, o Dorset é as invenções de um Cabré, mas queria falar o do George Clooney, que ele tem a função de resgatar as obras roubadas pelo nazismo na Segunda Guerra, preservar, e ele fala também alguma coisa do Louvre, fala lá de Bruges, fala de Gante, que o estábulo, a segunda obra mais vista do mundo, né? Depois da Mona Lisa, está numa igreja lá em Gante, e o Hitler roubou também. E Bela, me fala um pouquinho o que você acha que é destaque nesses dois lugares para uma pessoa que está com uma viagem com tempo mais curto, mas para fazer valer a pena. É impossível não colocar a Mona Lisa, né? Esses dias eu até fiz uma live lá no Instagram falando de algumas obras que o pessoal chama de estrelas do Louvre, né? Que eu acho assim maravilhosas, que é a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo, a Mona Lisa e o Escriba Sentado. São mais esculturas, né? Mas eu acho escultura também incrível por essa tridimensionalidade que você pode, né, andar em torno da obra. Eu acho que são obras fantásticas e que mesmo sendo gregas, por exemplo, Vitória de Samotrácia e Vênus de Milo, você vê a diferença, um estudo, uma oportunidade incrível de você ver a diferença que existe entre o jeito como cada uma é feito, mesmo dentro de uma mesma cultura. E, assim, tem obras renascentistas, assim, fantásticas também, até mesmo na sala da Mona Lisa, né, que eu acho que vale a pena desfocar um pouco e aproveitar toda a sala e dar uma olhada, né, Bodas de Canaã, que é a obra maior do Louvre, né, uma pintura gigante, acredito que é de mais de 2 metros. Uma coisa que eu fiz no Louvre, que eu achei muito legal para quem vai com um pouco mais de tempo e entende um pouquinho de francês, é agendar os workshops que eles têm lá também no final da tarde. Sempre tem muita coisa para criança, ou show de música, ou alguma performance. Eu fui num que tinha, em cada sala acontecia alguma coisa especial, então a gente ia circulando em todas as salas. Uma tinha balé, na outra tinha um recital. Era assim uma coisa impressionante que eles conseguem fazer ali, os eventos dentro do Louvre também. Eu acho que eles não são muito caros para entrar, né? O Louvre um pouquinho mais, tem um dia que é grátis, também não tem? É o primeiro domingo do mês,
fora da autoestação, né? De novembro a março. Mas tem vários museus também que são gratuitos no primeiro domingo do mês. E na cidade de Paris, né, que eles falam a Vila de Paris, tem uns que são gratuitos o ano todo, para o povo ter acesso à cultura o ano todo. Sobre o Louvre e o Orsay, é legal que eles, antes da pandemia, eles abriam alguns dias à noite, quase ninguém sabia, né? Então você conseguia circular bem melhor dentro dele, tinha umas promoções mesmo. Que não é um passeio caro, mas quer queira, quer não, uma família de 4 em Paris, em euro, às vezes fica até pesado para conhecer o museu, não é nem porque não quer, né? Porque no orçamento. E eles têm promoções assim, tipo 2 crianças e 2 adultos, justamente pensando nessas famílias com 2 filhos ou mais. E aí, quanto tempo você recomenda para uma pessoa que está com tempo curto em Paris, mas quer conhecer rapidinho? Não dá para fazer menos de 3 horas, né, Mari? O Louvre, né? Não tem como. Então, se Eu tiver digo que a média é entre 3 e 4 horas que a galera leva, geralmente. Então, para poder, pelo menos no museu, se tiver com tempo curto, vai no d'Orsay, né? Se tiver com um pouquinho mais de tempo, no Louvre. E se puder. E tentar encaixar, né, nesses dias noturnos, se calhar de estar em Paris na mesma. Porque tem gente que vem 2, 3 dias, né? Mas se calhar de cair num desses dias. Eu tenho quase certeza que o Louvre era quarta e sexta e o Orsay era quinta. A gente vai olhar direitinho para colocar no post. Mas aí encaixa nessa parte noturna. Com base nesse, tanto você quanto a Bela falaram da Mona Lisa, né, da Gioconda, que é a obra mais vista. Na tua experiência com os clientes, com as pessoas que você foi, seja a família, todo mundo, expectativa versus realidade quando você chega ali? Todo mundo se surpreende, né? É bem parecida com a torre, só que meio que ao contrário, né? A torre todo mundo chega e fala, caraca, eu não imaginava que ela era desse tamanho, né? Quando vê cada perna da torre assim, e a Mona Lisa é o contrário, todo mundo fala, caramba, só esse tamanhozinho, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu me lembro da minha expectativa versus realidade. Eu falei assim, gente, por que tem tanta gente aqui em volta? Eu não consigo nem olhar para o negócio, é tão pequenininho. Tinha tanta gente, tanta gente. Parecia um show. Tem um lado que foi um pouco decepcionante, porque muita gente. Mas, enfim, é isso que me deu uma outra oportunidade, por outro lado, de passear por outros cantos no museu, com muito menos gente, mas e com muita coisa rica também. Não, No d'Orsay, quais são os principais pontos que a pessoa pode planejar para ver? Eu acho o d'Orsay fantástico. Eu gosto muito também da arquitetura, né, do edifício, de pensar esse casamento todo, até com a própria torre, né, que é essa arquitetura moderna, dos engenheiros, ferro e vidro. Acho bem bacana de entender por que Paris é esse grande palco, né, das artes, essa modernidade, que para a gente já não é mais moderno, né, já é histórico, mas aquilo, enquanto historiadora, eu fico fascinada, porque era a modernidade pulsando ali, né, com a construção da torre, com a própria estação de trem. E eu acho um museu muito bom, assim, para você ver obras, né, impressionistas, desde Van Gogh, Noir, Cézanne, Gauguin, ver ali uma coisa que é bem diferente do Louvre, né? É a galera impressionista e pós-impressionista que está, de certo modo, rompendo com a arte clássica que a gente vê muito no Louvre. Então, seria, como que eu posso dizer, o impressionismo, né? Ele é o Renascimento, que a gente vai ver bastante lá no Louvre. O impressionismo, já no século XIX, a gente está falando de Renascimento no século XV, vai ser o movimento artístico que vai romper com aquela arte clássica toda. Então, acho assim um combo, enquanto historiadora da arte, incrível para você ver o contraste, né? De liberdade de cor, né? De liberdade de pincelada, e artistas colocando suas emoções, sua expressão nas obras. Gauguin, que já vai ter um contato com uma arte mais primitiva, porque os artistas daquele momento estão procurando inspirações em outras culturas, né? Culturas fora da Europa. Então, eu acho assim
até fantástico se a pessoa puder ir no Louvre e depois ir no Museu d'Orsay, assim, acho um casamento interessante de contrastes e de ver a mudança da arte. A Bela falou o principal, né? Para mim, a grande atração mesmo do Orsay. E a foto do relógio para instagramável, né? Tem também um pouquinho de Rodin, umas obras em gesso dele, uns modelos, né? Na verdade, porque as obras estão lá no próprio Museu Rodin, né? As obras de bronze. Outra coisa, tem uma estátua da Liberdade lá dentro e o pessoal se surpreende quando vê as estátuas da Liberdade aqui em Paris, né? Em 5 lugares você consegue ver. Aí é uma outra curiosidade também. Essa liberdade estética mesmo que Bela estava falando, eles pintarem ao ar livre, né? Sair dos estúdios, que era uma coisa muito engessada, né? Muito meio que regra, e eles falam, não, vou ficar dentro de um estúdio com as luzes, e, sabe, eles buscaram a natureza, né? Ao ar livre, e isso foi muito revolucionário mesmo, né? O fim do século XIX, início do século XX, como a Bela falou. Pena as pessoas não irem tanto no Orsay, porque um complementa o outro mesmo. Uma coisa que eu gosto em todos os museus são os cafés, né? E lá no Orsay tem o café Campana. É verdade, dos irmãos Campana, né? Brasileiros, então a gente sente mais recepcionado, né? Eu sou bastante suspeita, porque eu também gosto muito do impressionismo e eu me apaixonei pelo Museu d'Orsay mais do que o Louvre, mas eu acho que realmente para quem está indo a primeira vez, tem que conhecer os dois. De repente, isso que a Bela falou é uma dica bem legal mesmo, tem que conhecer os dois e contrastar, ver a diferença. É de repente fazer tudo no mesmo dia, separa o dia do museu, vai num de manhã, 3, 4 horas, vai no outro de tarde. E eu acabei de olhar aqui, olha, o d'Orsay, ele fica aberto para as visitas noturnas às quintas-feiras, até às 21h45. Olha só. E uma coisa bem legal no Louvre, que a minha filha gostou muito quando era pequenininha, não era nem a parte de cima, é a parte de baixo, que eles têm como era ainda a fundação, né, quando era castelo. Então tem uma parte bem legal, assim, que mostra a base, né? As fundações, as bases. As muralhas, Essa foi a parte que ela gostou mais. A gente sempre vai, a gente voltou muitas vezes no Louvre em dias de chuva também, porque eu acho que é o passeio perfeito quando está chovendo em Paris, porque tem o shopping, agora tem o shopping, né, que antes não tinha. Tem os cafés, tem a vista linda, tem todas as salas, cada uma de um tipo. Eu acho que é quase um bairro, né, ficar ali, passar um dia inteiro no Louvre. E fica até assim meio bucólico, né? Fica assim, chuva, museu, passeio, café, acho que super combina, né? Fica romântico. Já fez também 2 vezes, que eu acho bonito, fica aqui a dica, não é um museu, mas é o da Ópera Garnier, que também tem uma visita guiada, tem um museu pequeno, uma biblioteca, mas também é um passeio muito legal, passar horas ali dentro. Essa dica do dia de chuva vale para o mundo inteiro, né? Bela, e para outro podcast com mais tempo, quais são os outros museus em Paris que você acha que vale a pena visitar? Eu tenho certeza que esse casamento aí, Louvre com o Museu d'Orsay, vai abrir a pessoa para esse entendimento, para esse apaixonamento pela arte, para ver, né? As pessoas pensam, mas os artistas são tão livres, mas não era bem assim, né? E quando a gente vai no Louvre, a gente percebe, né, a quantidade de técnica que tem para alguém fazer algo tão realista, né, tão naturalista, tão próximo da vida natural. Então, aí chega lá no Museu d'Orsay, você vai ter um encontro com o impressionismo, né, que vai ser o movimento que vai romper com aquela arte toda clássica lá do Louvre. Então, acho que é um casamento assim bem perfeito assim para entender essas mudanças, né, que a gente chega hoje nessa arte contemporânea, essa liquidez, né, que tudo pode, né, mas nem sempre foi assim. Então, quando você vai lá no Louvre, você vê toda a tradição da pintura. No Museu d'Orsay, você vai perceber como que a arte vai rompendo, né, e aí sim o artista passa a ter essa liberdade, né, a conquistar, mas não foi assim fácil, não. E eu acho que a própria arquitetura do Museu d'Orsay colabora para a gente entender essas mudanças, né? Eu sempre explico isso para os meus alunos, que quando eu estou falando do passado, tudo
tá se desdobrando no agora, né? Então, o próprio relógio, né? Essa ideia de sociedade moderna, do tempo que passa rápido, as pinceladas são mais rápidas, porque é a captação do instante, né? Se eles estão pintando ao ar livre, é porque também a indústria já estava fabricando tintas, eles não precisavam mais fazer aquilo dentro do, do ateliê, então já tinha as tintazinhas em bisnagas, vai ali para fica mais fácil fazer a pintura ao ar livre, captar a luz. E aí eu gostaria de dar a dica do Centro Pompidou também, que eu acho fantástico. Também tem essa pegada aí de uma arquitetura moderna, com essa coisa, o que seria moderna, né? Explicar assim bem rapidinho. O Museu do Louvre, ele é uma arquitetura mais renascentista, né? A gente vê ali tem bastante detalhe, né? Era um palácio, mas o Centro Pompidou e também a estação de trem já vai ter algo mais moderno. Eu falo para os meus alunos que é o bolo naked cake. Você vê o bolo como ele é. Ele não está confeitado. Foi a forma mais simples que eu encontrei de explicar o que seria essa arquitetura moderna em que os materiais, né, ferro, vidro, vão ser utilizados. Né? Porque perguntava, gente, mas quando eu mostro as imagens, mas por que esse lugar é desse jeito? Tá tudo. Esqueceram de botar o tijolo. E aí eu explico isso, porque era uma característica dessa arquitetura dos engenheiros, né? Afinal, já tinha a indústria produzindo vidro, outros materiais. E lá também tem uma arquitetura incrível, moderna, contemporânea, de Miró, Picasso, Candins, que eu acho um super lugar também para ir. Mas aí já é uma coisa para quem gosta mais de arte moderna, né? Bom, e já finalizando, eu ia falar Museu do Picasso, mas eu sei que também nem todos, né, gostam tanto do Picasso, mas eu acho uma super oportunidade, porque lá tem inclusive outras coleções do próprio Picasso, né, de obras que ele ganhou. Sem querer interromper, aquele filme do Picasso que passou há uns anos atrás, também maravilhoso. Eu comecei a entender mais o Picasso pelo filme e tive muita vontade de ver as obras todas completas da coleção por causa do filme. Então fica aí a dica, né, de assistir o filme antes de ir, porque você vai entender muito mais quais eram as investigações, quais eram as ideias, por que que ele fazia daquela maneira, né? Uhum. E eu também acho que para quem é apaixonado por Monet e impressionismo, o museu d'Orangerie, não sou boa no francês, não. Mas eu sei que ele é pequeno, que ele é agradável, né? Não é um Louvre da vida, também é uma coisinha assim, mas você consegue ver. E eu acho bem interessante porque tem aquelas obras dele gigantes, que tem até umas fotografias, né? Que são daquelas plantas aquáticas, e ali você vê um trabalho muito incrível. Eu acho assim meditativo, quase que religioso. É uma oportunidade única de ver assim, uma obra-prima de perto e elas são gigantes, então você entra dentro das telas e lá eles organizaram de uma maneira. Tem muitos artistas que gostam de. Não gostavam que as suas obras estivessem com outras no mesmo espaço, que eles faziam as obras já pensando numa sequência, pensando numa experiência mesmo do espectador. Então lá eles respeitaram essa sequência de obras. Eu acho assim uma oportunidade incrível, e também você tem lá outras obras do Renoir, Cézanne, Picasso, Rousseau, então eu acredito ser incrível, até porque as salas são meio ovadas, né? Então você consegue ali ficar naquele mundo Monet. Essas são as minhas dicas e a gente pode falar mais sobre esses outros museus para. Vou acrescentar um que eu conheci da última vez, que é o Museu Carnavalet, e ele ficou fechado um tempão também para renovação, mas estou olhando aqui que está aberto. E é um museu que conta um pouco da história da cidade, e tem uma maquete de como que era Paris antiga, e é um museu assim incrível, porque você vê obras muito, muito famosas, num museu super pequenininho,
e você chega muito perto de tudo, assim, impressionante. Olha que incrível. Tão perto que você pode chegar de tudo, diferente do Louvre, né? Que tem toda aquela segurança e tal. Uhum. Ele é muito agradável. Fica muito fora da rota, assim, dos turistas, até para chegar, não foi assim tão fácil, mas eu fiquei impressionada. Uhum. Eu achei isso bem legal, da gente falar, de repente, num próximo momento, sobre esses museus que você pode ficar mais próximo à obra, né? E aí, oportunidade. Incrível, porque o Louvre tem toda essa segurança, mais cheio, né? Muitas obras, muito grande. Eu dei sorte de ir fora de temporada, todas as vezes que eu fui, nunca tinha mais do que 10 pessoas na mesma sala, mas a minha amiga foi próxima à data de Natal, que já é férias tanto dos europeus como dos franceses, como dos brasileiros, né? E ela falou que aquilo era uma loucura, parecia 25 de março, você ia andando com o fluxo, assim, que era muita, muita gente, e ela não teve uma experiência boa. E eu tinha ido 15 dias antes, que ainda era período escolar, baixa temporada, e não tinha uma alma ali nas salas do museu, e a gente passou o dia ali aproveitando, eu com um carrinho de bebê, também sempre que eu ia com o carrinho, a gente fazia tudo ali muito tranquilo, então eu acho que o horário, o planejamento, isso tudo faz diferença também para ter uma experiência legal nesses museus muito famosos. Se não, eu recomendo experiência própria, ainda mais se estiver com criança, os museus menos famosos, mas que também são incríveis lá em Paris. Sim, o planejamento é importante, ainda mais para otimizar o tempo e ter uma melhor experiência, né? Eu acho que saber um pouquinho mais sobre cada lugar, né, pesquisando e ouvindo as pessoas, conversando, o trabalho que você faz também sobre arte e história, é bastante interessante para você saber o que olhar, exatamente porque você não vai conseguir ver tudo, mas poder fazer uma escolha mais inteligente, maximizar o tempo e não ter assim, poxa vida, a realidade é muito diferente daquilo que eu tinha expectativa, porque a expectativa é aquela foto linda e maravilhosa, e só, não é só isso, acho que primeiro o museu tem muito mais a oferecer, e ele é muito mais rico se você tiver um planejamento legal e uma orientação antes de ir. Então, se algum já aproveitando, a gente vende o peixe se precisarem de dica, estamos à disposição. Tanto Mari pelo Mundo, quanto Bela, a nossa colaboradora e historiadora de museus. Sim, nós ajudamos vocês com isso, né? Estamos aqui para isso. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a história da arte, né, a gente vai deixar aqui no post também tanto o Instagram da Bela, que está fazendo um trabalho bem legal, falando sobre arte, sobre história, e também o Daniel, que é nosso parceiro no blog, que está à disposição para responder dúvidas e atender os clientes, os leitores e os ouvintes do nosso podcast. Sempre. Sim. Sigam lá. Obrigada. Qual é o Instagram da Bela? @Bela Historiadora da Arte. Tá bem, já vou seguir aqui. BLA. Me segue lá, que eu vou te seguir também. Tá bem. Beijo, obrigado, galera. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!